Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a Paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo, para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres,
porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar do seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar. E Deus está nesse lugar. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz.
dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois fez para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, o meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. No. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. O que há contigo, amigo, que você anda abatido, cabisbaixo e sem direção? Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus estende a mão. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não, 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 não. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória sem dor. E se por causa de algum pecado o teu fardo se torna pesado, troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça, derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Não, não, não. Derrota não é coisa de cristão.
para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, mano, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Oh, 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 oh. Se levante do chão, erga sua cabeça. Siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Oh, não. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22, 6. Olá, crianças! A história de hoje se chama Jesus, o Servo. O verso para decorar está no livro de João, no capítulo 13, verso 14, e diz: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A mensagem é: mostramos que amamos a Deus quando servimos os outros. Você já precisou fazer uma tarefa desagradável? Jesus também teve que fazer algo assim para os seus discípulos. Ele queria mostrar que os amava e como eles precisavam servir outras pessoas. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para celebrar a Páscoa. Ele sabia que aquela seria a última refeição com eles antes de morrer, e estava muito preocupado. Ainda tinha tanta coisa que ele queria ensinar para eles. Os discípulos percebiam que alguma coisa ia acontecer. Estavam esperando que Jesus conquistasse o trono e se tornasse o rei do país. Esperavam que ele estabelecesse um reino na terra, e cada um deles queria o melhor lugar nesse reino, o cargo mais importante. Naquela época, um servo costumava lavar os pés dos convidados antes da refeição, principalmente antes de uma refeição importante como a Páscoa. Na sala em que estavam reunidos, tudo estava no lugar. O jarro, a bacia, a toalha, tudo, menos o servo. A refeição estava quase pronta. Só faltava que alguém viesse e lavasse os pés deles para que pudessem começar a festa da Páscoa. O silêncio na sala só aumentava. Os discípulos não se olhavam. Todos sabiam o que tinha que ser feito, mas nenhum deles queria fazer. Eu não vou fazer o trabalho de um servo. Afinal de contas, eu mereço o trabalho mais importante no reino de Jesus. Não vou dobrar meus joelhos e lavar os pés dos outros. Jesus sabia o que seus discípulos estavam pensando. Ele queria muito ensinar a eles que o seu reino é construído sobre a base do amor. A melhor maneira de mostrar o seu amor aos outros é colocar os outros em primeiro lugar, sem interesses. Os discípulos tinham passado 3 anos com Jesus, mas eles ainda não tinham aprendido a lição mais importante. Grandeza no reino de Deus vem pelo servir aos outros. Assim, Jesus deu a eles um último exemplo. Em silêncio, levantou-se da mesa, tirou sua túnica e enrolou a toalha em volta da cintura.
colocou água na bacia e, sem dizer nenhuma palavra, começou a lavar os pés dos discípulos. Ele não os repreendeu, só fez o trabalho que os discípulos se julgavam muito importantes para fazer. Você pode imaginar o quanto eles ficaram envergonhados? Jesus era o mestre deles, o Filho de Deus, o Criador do universo, e estava fazendo o trabalho de um servo? Aquilo era demais para Pedro suportar calado. O Senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu discípulo. Jesus estava lavando mais do que o pó dos pés dos discípulos. Estava lavando o orgulho e o egoísmo deles. Estava lhes ensinando a servir uns aos outros, mostrando como alcançar aqueles a quem eles iriam pregar. Jesus terminou e se assentou. Vocês entenderam o que eu fiz? Agora que eu, seu Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo a vocês. Façam o mesmo que eu fiz. Não se envergonhem de fazer qualquer coisa que mostre o meu amor. A humildade é sinal de verdadeira grandeza. Naquela noite, os discípulos aprenderam uma lição que nunca esqueceriam. E Jesus quer que aprendamos essa lição hoje. Quando Jesus terminou, fez outra promessa. Eu não participarei de uma cerimônia como esta até que nos encontremos no céu. Algum dia estaremos com Jesus e participaremos daquela cerimônia especial. Mas agora, Jesus quer ajudar a todos nós a viver uma vida de serviço a outros. Assim, as pessoas saberão que somos de Jesus. Graças e paz, meus irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem inspirada no texto que se encontra no livro de Esdras, no capítulo 3, entre os versículos 1 e 3. E diz assim a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, juntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, que edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Essa é a palavra do Senhor e por ela damos graças a Deus. Convido os irmãos a orarmos nesse momento. Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado por esse momento de reflexão na Tua palavra. Que o Senhor possa iluminar nossa mente e abrir o nosso coração. Que as palavras aqui pronunciadas sejam para a Tua glória. Que sejam a verdade do Senhor sendo expressa para nos alimentar, para nos guiar, para nos consolar e fortalecer. Que Tu sejas glorificado nesse momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O brasileiro é conhecido por seu jeitinho, mundialmente conhecido dessa forma. Aquele jeitinho brasileiro do improviso, que utiliza o seu talento, o impulso para poder resolver um problema. Se der certo, bom. Se não der certo, bem, eu tentei. É assim que o brasileiro pensa, isso todo mundo vive, todo mundo já praticou e não tem para onde fugir. Mas é comprovado que quando nós planejamos, os nossos objetivos são cumpridos com maior facilidade e temos um resultado positivo na maioria das vezes. Temos um melhor desempenho e um sucesso mais garantido no fim. Mas eu queria dizer para vocês que mesmo planejando, fazendo um bom trabalho,
prévio a executar alguma tarefa ou alguma mudança de vida até, se não colocarmos Deus no nosso plano, antes de tudo, esses planos não vão dar frutos. Esses planos talvez até sejam frustrados. E mesmo que dê sucesso, vai ser um sucesso incompleto, porque não foi para a glória de Deus. Esse princípio que nós conversamos agora está muito bem explicado nesse trecho que lemos do livro de Esdras. O livro de Esdras relata, nesse tempo, o retorno do povo de Judá, que estava preso na Babilônia já fazia 70 anos. O reino de Israel e o reino de Judá haviam sido invadidos por inimigos porque foram desobedientes a Deus. Eles não cumpriram a palavra do Senhor, foram idólatras. E o reino de Judá foi conquistado e derrubado por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. E toda a sua riqueza foi levada, o povo foi levado, e por 70 anos eles ficaram presos numa terra estranha, na terra da Babilônia. Até que Ciro, que era um rei persa de outro povo, conquistou a Babilônia. E Ciro tinha uma política de mandar o povo que estava cativo de volta para casa. E ele promulgou um decreto que ordenou, na verdade que permitiu, que o povo de Israel voltasse para casa. E esse trecho que lemos é desse retorno. O povo de Judá voltou para sua casa, voltou para Jerusalém completamente destruída, ainda com resquícios da guerra de 70 anos atrás. E eles nos dão um grande exemplo de como priorizar Deus em nossos planos e em nossa vida. Nesse trecho que vemos, a primeira coisa que nós percebemos é que eles seguiram a lei de Moisés, o homem de Deus. Eles lembravam do passado. Sabiam que os pais deles haviam sido levados presos para a Babilônia porque foram desobedientes. Porque eles caíram em idolatria e não seguiram nem cumpriram a lei de Deus, nem se guiaram por ela, nem adoraram a Deus como deveria. E eles queriam fazer dessa vez diferente. E como é que eles fariam diferente e cumpririam a vontade de Deus se eles não a conhecessem? Nós, antes de qualquer coisa, devemos entender que a vontade de Deus está clara e expressa na sua palavra, na Bíblia, nas Escrituras. E como vamos conhecer essa vontade se nós não nos dedicarmos a ela? A lermos, a ouvirmos a sua palavra, a praticarmos. É isso que vai nos dar um direcionamento de qual é a vontade de Deus antes de qualquer outra coisa, antes mesmo até de planejar. Porque essa vontade de Deus expressa na palavra, ela é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes é até ela mesma que nos leva a planejar, nos leva a um direcionamento completamente diferente daqueles até que nem nós no começo pensávamos. Então esses homens e mulheres, eles sabiam a lei de Moisés, eles estavam empenhados em dessa vez fazer diferente. Eles estavam ali para reconstruir o templo de Deus, o templo que Salomão havia construído, que o invasor Nabucodonosor havia destruído, e que agora eles estavam ali para reconstruir. Não adiantava chegar e fazer no jeitinho brasileiro, de qualquer jeito, no improviso. Eles queriam fazer diferente. Eles priorizaram conhecer a palavra de Deus e também priorizaram Deus na oração. Porque era muito fácil para eles, ou melhor, era mais cômodo, eles construírem primeiro o templo e depois disso começarem a cultuar a Deus e praticar os sacrifícios, os holocaustos. Mas eles lembraram da palavra de Deus, da Bíblia, do que está escrito em Deuteronômio, um livro escrito por Moisés, uma ordem que ele deu para Josué. Quando o povo de Israel saía do deserto e entraria na terra prometida, ele orientou Josué que construísse um altar de pedra e ali começasse a realizar o culto a Deus, com sacrifícios queimados que são chamados de holocaustos. Mesma orientação que foi dada a Moisés e que Josué cumpriu, foi uma orientação cumprida por esses líderes judeus naquele momento. Eles não construíram de imediato o templo, eles fizeram primeiro um altar, porque o relacionamento com Deus vem antes da execução do plano. Esse relacionamento que naquele momento era feito através de sacrifícios queimados, que subiam de forma agradável a Deus, e que agora nós temos um relacionamento com nosso coração, em nosso coração, com Jesus, que foi o único sacrifício suficiente para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Antes eles praticavam vários holocaustos e sacrifícios, e hoje o único sacrifício, que é Cristo na cruz, é suficiente para que esse relacionamento aconteça. Nós não precisamos mais de altar,
Porque o altar já está em nosso coração, que é onde o fogo do Espírito habita e onde podemos nos relacionar com Deus em oração, ouvindo a palavra, nos dedicando a ouvirmos e cumprirmos em relacionamento aquilo que Ele quer. Essa é a ordem. Muitas vezes a gente entra num plano, faz o plano, ou então até no jeitinho brasileiro, no improviso, vai no impulso, e quando nos vemos estamos perdidos. A dificuldade chega, o problema está já instaurado, não pedimos orientação antes, e aí quando a preocupação e a dificuldade chega, é que lembramos de orar a Deus. Lembramos de que temos um Deus vivo que habita em nós, temos Cristo Jesus em nosso coração pelo Espírito. Na dificuldade é que a memória volta de que Ele está conosco. Mas não é para ser assim. Se nós temos um relacionamento vivo, contínuo, direto, um altar em nosso coração, é esse relacionamento que tem que ser priorizado antes de até executar ou de até preparar o plano. Temos que chamar Cristo para junto, para planejarmos, para executarmos, porque se não for dessa forma, quando o problema chegar, nós não vamos conseguir seguir em frente. Podemos até desistir, procrastinar, que é essa palavra famosa que vimos agora, empurrar com a barriga, e o plano não vai ser feito, porque não temos o impulso do Espírito, esse impulso santo em nosso coração para fazer o que é correto. Porque é justamente o local que nós devemos priorizar a Cristo, o nosso coração. Devemos priorizar a leitura da palavra, o relacionamento em oração com Deus e priorizar a sua presença em nosso coração. Porque aqueles homens e mulheres ali juntos, em uma só voz, estavam naquele altar, adorando a Deus, priorizando a Deus antes de qualquer plano, de qualquer tarefa. E eles sabiam que em volta deles haviam inimigos. Aquela terra não ficou vazia por 70 anos, quando eles estavam presos na Babilônia. Quando eles voltaram, haviam povos estranhos que habitavam ali, que com certeza não gostariam da volta deles e da reabitação daquele lugar. Mas eles não pensaram nisso. Pelo contrário, erigiram o altar, sacrificaram os holocaustos, cantaram tão alto que de longe ouvia-se os risos e os prantos daquele povo, a sua alegria. E isso foi o que marcou o chamado dos inimigos em torno para que aquela terra estava habitada pelo seu próprio povo, pelo povo que havia recebido aquela terra como herança por Deus. Deus estava ali naquele povo. A presença do Senhor estava ali. E isso para o inimigo não é bom. Então houve dificuldades depois da instituição desse altar, desse sacrifício. Quando o plano começou a acontecer, os inimigos chegaram junto, quiseram atrapalhar, quiseram desviar a mente desses indivíduos que estavam, o povo de Deus que estava reconstruindo o templo. E se eles não tivessem se preparado antes em adoração, em comunhão com Deus e com os irmãos, se eles não tivessem instituído o altar, se eles não tivessem priorizado esse relacionamento, eles não conseguiriam vencer e perseverar até o fim. Muitas vezes é assim. Nós planejamos, entramos no plano, choramos quando dá errado, ou quando há uma frustração, ou quando ele não anda conforme aquilo que quisemos. Quando as dificuldades chegam, precisamos abrir mais mão do que o que estávamos pensando em abrir. Isso não quer dizer que somente financeira, mas até de coisas de nossa própria vida. E isso, meus irmãos, não quer somente falar de planos pessoais, mas aqueles planos que nós acreditamos que são planos santos, porque são propósitos na igreja ou propósitos no ministério. Às vezes precisamos abrir mão porque não colocamos Deus. Achamos que por ser algo da igreja é algo que Deus vai abençoar, mas às vezes Deus não quer isso. Deus quer que nós cumpramos a vontade dele e não que nós achamos que estamos fazendo a vontade dele, na verdade fazendo a nossa. E isso faz com que nós tropecemos muitas vezes. E se nós não priorizarmos Deus no começo de tudo, nesse relacionamento, nesse altar no nosso coração, nós não vamos conseguir vencer as adversidades quando chegarem no meio do caminho.
Por isso é que a prioridade de Deus é o mais importante de tudo. Se Deus não estiver no começo, como é que vamos andar? Às vezes o primeiro passo só é possível ser dado porque Deus está conosco, porque Ele segura a mão e permite que nós andemos, porque é Ele que nos concede tanto querer quanto efetuar, tanto planejar quanto executar. Se Ele não está conosco, como poderemos andar? Com nossas forças nós vamos cansar, fraquejar. E ainda que a gente consiga chegar no final com sucesso, vai ser aquele sucesso falho, ou um sucesso incompleto, e vai continuar um buraco no nosso coração. Aqueles homens, eles conseguiram, no fim de tudo, de muita dificuldade, de anos, reconstruir o templo, o chamado Segundo Templo. E foi nesse templo que eles conseguiram construir, porque priorizaram a relação com Deus, conhecer a palavra e a vontade de Deus, e priorizaram Deus em seus corações. O fruto de priorizar Deus levou à construção desse templo, e nesse segundo templo foi onde Jesus andou. Foi onde o Messias, esperado, o desejado das nações, andou. Foi onde o nosso Senhor pregou, nosso Senhor confrontou o povo daquela época. E foi esse templo, o último templo antes que Jesus pudesse ser crucificado. Porque Ele na cruz destruiu esse templo. Destruiu para que o templo começasse a habitar em nossos corações, definitivamente. Destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias, como assim foi na cruz e sua ressurreição em 3 dias. E é Ele que tem o poder para nos dizer um resumo de tudo isso que conversamos. Antes de planejar, lembre do que Cristo fala no Evangelho de João. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Deixe Ele entrar, deixe Ele chegar junto nesse plano, deixe Ele ter um relacionamento no seu coração, e o plano vai brotar como consequência do fruto do Espírito e do conhecimento e da vontade de cumprir aquilo que Deus quer para nós. Cristo quer isso para nós. Ele quer estar conosco. E o plano é consequência. E o sucesso é consequência. E Deus nos abençoe, meus irmãos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que a se dá. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo
sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que a tua alma se abriu quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar.
E agora, rebanho do povo de Deus, que são vocês, recebam a bênção final. Que o amor de Deus os tome. Que o Senhor Jesus seja elevado em suas vidas como seu maior alvo. Que as doces consolações do Espírito Santo vos contemple. E não se esqueçam, Deus é convosco. Por isso não temam, não tenham medo, não se apavorem. Ele é o seu Deus. Ele te dará força e os ajudará e os protegerá com a sua forte mão. Glórias ao grande eu sou. Aleluias. Amém. Amados irmãos, após a bênção final, nos despedimos, lembrando das palavras do profeta Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Confiantes, com a plena convicção que Cristo Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas, estará conosco nos dias que estão por vir. Portanto, ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Que fiquemos em paz e o Senhor nos abençoe. Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.